Oi, gente! No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você como você pode reprogramar o seu cérebro com 7 passos simples, mas extremamente eficientes. Então, eu quero que você pare e pense. Seu cérebro é como se fosse uma cidade, né? Então, imagina aí uma cidade, o seu cérebro é essa cidade. Mas, para ele funcionar bem, você concorda que ele tem que ter vias de acesso e essas vias têm que estar livre, né? Tem que estar bem cuidadas. Então, essas vias são os seus sentidos. Então, quais são os seus sentidos, né? Você tem 2 olhos, 2 narinas, 2 orelhas e você tem uma boca. Então aqui começa os 7 passos que eu vou começar a destrinchar para você. Tudo que você vê, tudo que você cheira, tudo que você sente, tudo que você fala, tudo que você pensa, começa a entrar pelo seu sistema sensorial. E isso afeta diretamente o seu cérebro, porque lembra, são todos esses sentidos que começam a dar o comando das informações que você vai vivenciar no seu dia todos os dias. Então, esse comando que entra é o que vai dando os passos que você vai dando de forma inconsciente, muitas vezes, no seu dia a dia. Então, hoje você vai aprender quais são esses 7 passos, né, que realmente moldam para você reprogramar a sua mente da forma como você deseja. E hoje você vai aprender a fazer isso para você pensar melhor, sentir melhor, viver melhor da forma como você deseja. Então, eu quero que você pare e pense assim. Nosso cérebro é como se fosse o nosso processador de decisões. Então, ele tem 2 lados. Então, imagina que você está no centro e o cérebro é dividido entre 2 lados, né? Então, existe o lado que é o eu vou dar esse exemplo metaforicamente falando, tá? O eu vou, ele é o lado racional, é o lado mais presente, é o lado mais consciente. E o lado do eu não vou é o lado mais emocional, né? É o lado que é o nosso lado que é oscilante, né? E ele é reativo. Então, tudo que você faz alimenta esses 2 lados. Por isso que eu vim trazendo aquilo no comecinho. Então, agora você vai começar a aprender como você vai fortalecer o lado das decisões, da clareza e da realização. Lembra que é o seu lado do que eu vou. Esse é o lado que você vai fortalecer nessa aula. Então, para a gente já começar, qual que é o primeiro passo, né? Ou seria a primeira lei que você tem que incorporar na sua vida agora? É a lei, né? É o passo da lei da causa e efeito. Pensa assim, nada acontece por acaso, né? Tudo tem uma origem. Então, toda a ansiedade, o estresse, a insônia, a compulsão não são um problema. E eu falo isso porque eu vejo isso em todos os meus atendimentos, né? Normalmente as pessoas vêm falando, né? Não, eu sei, eu tô com ansiedade, esse é o meu problema. O problema não é a ansiedade, o problema não é o estresse, o problema não é a insônia. O problema não é a compulsão, né? Esses são só os efeitos, né, de uma causa ignorada. Então lembra, a insônia é um sintoma. Se eu não lido com a causa, o problema fica lá o tempo inteiro rodando. Eu vou te dar um exemplo para ficar ainda mais claro e você fazer esse mapeamento na sua jornada, tá? Existem 3 tipos de estresse, que é o que gera tudo aquilo ali em cima e outras coisas mais eu vou destrinchar para você. Primeiro tipo de estresse é o estresse chamado estresse físico, que ele vem, né, de dor, de lesão, de um cansaço absurdo. Tem a ver com a nossa parte física e isso gera estresse. Você concorda? Quando você fica muitos dias desculpa, dormindo mal, tendo insônia, você concorda que você fica com estresse? Você fica no pico do estresse? Lembra, o hormônio né, o cortisol, ele tá lá no talo. Qual que é o segundo tipo de estresse que pode desencadear e que desencadeia? O químico, que tem a ver com a nossa alimentação ruim, né? Com alimentação que é inflamatória, né? Com os hormônios que estão elevados ao cortisol, né? Esse desequilíbrio na vida. Então, tudo isso, a má alimentação, a falta de hidratação, a falta de sono, a alimentação ruim,
né, os hormônios completamente desregulados é o estresse químico. E o terceiro tipo de estresse é o emocional, que tem a ver com traumas, né, com traumas emocionais que você já viveu, com perdas financeiras que você teve, com conflitos que você não consegue eliminar ou desenvolver uma solução para aquilo. Tudo isso gera estresse. Então, esses são os 3 tipos de estresse. E enquanto você não trata a causa, lembra? É a causa. O seu cérebro ele continua repetindo os mesmos padrões. O que seria repetir os mesmos padrões? Achar que o problema é a insônia, achar que o problema é o estresse, né? Achar que o problema é só uma dorzinha no joelho, lembra? O estresse físico gera dor no joelho, mas é só um problema, não é a causa. A causa tem a ver com outra questão emocional. Então, e lembra, o primeiro passo é você entender que é lei de causa e efeito. Então, tudo que eu faço de forma consciente ou inconsciente vai me gerar um resultado, né? Um efeito. E aqui entra o discernimento de entender que se eu não fizer esse alinhamento interno, eu não vou resolver o problema. Então, eu estou o tempo inteiro apagando fogo. Então, toda causa tem uma consequência. Então, eu preciso entender que nada vem ao acaso, nada é do nada, né? Se as coisas não estão funcionando como você gosta, como você gostaria, é porque tem alguma coisa aqui dentro que você precisa alinhar. E qual que é o segundo passo, a segunda lei? Seria a lei da escolha. O que significa isso? Lembra? O nosso cérebro, ele é o maior contador do planeta. Você já parou para pensar nisso? Mas ele só responde exatamente aquele comando que você dá. Você já parou para pensar? Lembra? Lá em cima, no comecinho da aula, você tem 2 lados. O lado que fala eu vou ou eu quero e o lado que fala eu não vou, eu não quero. Então, se o seu cérebro é o seu comando, lembra, é a cidade, você precisa dar o comando para ele. Você tem esse lado que quer e o lado que sabota você. Então, quando você dorme bem, quando você tem uma respiração consciente, né, você não fica fadigado, né, tem problema de respiração, quando você se alimenta bem, quando você se hidrata, quando você se movimenta, se exercita todos os dias, quando você toma sol, né, você percebe que você vai fortalecendo o seu lado do eu vou. Lembra? Como eu vou reprogramar meu cérebro? Eu entendendo as programações que estão do lado do eu vou e do lado do eu não vou. Lembra? O lado do eu não vou ou eu não quero é o lado que eu me saboto. Aí entra a questão da autossabotagem. E esse outro lado é o lado que eu estou fortalecendo, que é o que você está aprendendo aqui nessa aula agora. Então, esse lado que você decide é o lado que constrói a vida que você quer. É quando você começa a reforçar esse lado do seu eu vou, eu quero. Esse é a segunda lei, é a lei da escolha. E nós temos a escolha de alimentar qual desses 2 lados que eu vou alimentar para fortalecer o caminho que eu decidi para mim que eu quero trilhar. Então, o seu destino, ele é o reflexo das escolhas que você toma e alimenta todos os dias. Não tem como. A lei da escolha é implacável. Você escolheu, você vai ter. Mesmo quando a gente decide não escolher, a gente também está escolhendo, ó, eu não vou, tudo bem, então tá. Por você não ir, por você não querer, por você não escolher, você vai receber o que está proporcional ao ambiente, ao local, às circunstâncias que você está mantendo na sua vida, naquele momento que você está vivendo, tá bem? Depois compartilha aqui comigo se está fazendo tudo sentido para você. Qual que é o terceiro passo ou a terceira lei? Seria a lei das palavras, né? Inclusive aqui no meu canal eu falo muito sobre isso, até tem uma playlist que eu vou deixar aqui para você também, chamada sobre o poder das palavras, vai te ajudar bastante também a alinhar essas informações com essa aula, tá? Eu vou deixar aqui em cima nos cards para você depois acessar quando você terminar essa aula. Então, o terceiro passo é a lei das palavras. O que significa isso? As palavras que você repete moldam a sua mente. Lembra, se você é causa e não consequência, se você escolhe, você que tem que dar o comando para sua mente, você precisa entender que as palavras vão moldar o seu cérebro. Lembra que o seu cérebro é um computador. Tudo aquilo que você fala, lembra lá em comecinho da aula?
tudo que você fala, tudo que você pensa, tudo que você vê, tudo que você sente, tudo que você toca, tudo que você saboreia, você ativa os canais sensoriais e vai para o computador, para o cérebro. E aí ele vai processando e dando as informações dos comandos. Vou dar um exemplo. Se você come algo que você não gostou, automaticamente seu cérebro registra aquilo. E aí, uma outra oportunidade, quando vem aquele prato, aquela comida que você não gostou, o seu cérebro já vai rejeitar e você vai entender que o seu cérebro, lembra o lado do eu não quero? Você já vai falar, não, obrigado, eu não quero, eu não gostei disso. Por quê? Porque você já teve uma experiência que você identificou que aquilo não faz sentido para você. Tá fazendo sentido? Então, voltando aqui, né, a lei das palavras, elas ativam os nossos sentidos, né, e as emoções e as nossas ações. Exatamente o que eu expliquei, é que às vezes eu vou seguindo aqui um pouco o meu cronograma para não me perder e tentar passar tudo que eu coloquei aqui para você. Então, se você diz eu não consigo, o seu cérebro obedece, lembra? Porque ele só entende ao comando. Então, se você diz eu não consigo, tudo bem. Então, você não vai conseguir. Se você diz para você, não é nem para o externo, é para você, eu estou aprendendo a conseguir, ele começa a criar novos caminhos neurais. Lembra, o nosso cérebro, ele é moldável, então é possível você criar, reprogramar o seu cérebro, por isso que eu criei essa aula para você, para que você desenvolva novos caminhos neurais. Mas o desenvolver de novos caminhos neurais tem a ver com eu entender o que eu quero, quem eu sou, para onde eu vou, o que me faz bem, qual é o significado que aquilo vai ter para mim. Por isso que eu falo muito sobre isso. Lembra que eu dei o exemplo lá no comecinho da aula falando da metáfora que você é como se fosse a cidade e as vias, as ruas, elas têm que estar livres para que você caminhe ande. São os caminhos. Quando você sabe, eu não quero ir pelo caminho A, eu vou pelo caminho B, ele está livre para mim, você acredita nisso, você vai ver que as coisas vão começar a fluir. Então, uma prática que você pode começar a fazer, caso você perceba que aqui é um ponto que você percebeu que dentro das 7 passos você precisa desenvolver, é você começar a trabalhar um pouco mais a gratidão quando você for adormecer. Então, deita na cama com os olhos fechados, faça 3, 4, 5 ciclos de respiração, inspire, solta o ar, e comece a passar na sua mente o seu dia, como foi, começa a agradecer e começa a pensar no dia que vai vir, agradecendo por tudo aquilo que vai vir para você também. Isso é um exercício muito simples, mas muito poderoso, que você vai perceber que você vai começar a alimentar, lembra? Do lado do eu quero, eu vou. Por quê? Porque cada dia eu estou escolhendo, ó, lembra? Eu estou colocando uma causa para ter uma consequência, eu sou causa e não consequência, da escolha que eu tive para a vida que eu quero ter. Então, você está alimentando o seu cérebro esse lado mais positivo. Então, se a gente fala em reprogramação, a gente precisa reprogramar da forma como a gente quer. Senão, eu só estou alimentando o eu não quero, eu não vou. Por isso que é sempre, talvez, se você me conhece, você já ouviu falando sobre isso. Não existe eu não ter um hábito. Ou eu tenho um hábito de alimentar o que eu quero, ou eu tenho o hábito de alimentar o que eu não quero, mas o tempo inteiro eu tô fazendo isso. Eu tô alimentando o meu lado, eu brinco que é do anjinho, né? Ou eu brinco que é do outro lado, do diabinho, né? Metaforicamente falando. Então a gente precisa entender isso. Lembra? O nosso cérebro, ele não distingue o real do ilusório. Então ele responde a que você repete. Então, mesmo que você tenha dificuldade para ter certeza do que você quer, começa a imaginar, começa a trazer clareza, começa a assistir filmes, assistir séries, veja revistas, jornais, imagens que reverberem aquilo que você deseja para você. Exatamente, traga imagens que simbolizam aquilo para você. Leia livros que ancorem as informações que você deseja para você. Lembra, o nosso cérebro não distingue o que é real e irreal. Então, vou dar um exemplo, tá? Pensa assim que se ele não vai distinguir o que está real, o que não está real, eu preciso fingir que está real para que ele entenda que é real e aquilo se torne real. É nesse contexto, finja até ser real. Carol, como assim eu vou fingir até ser real? Se você agradece por aquilo que ainda nem veio para você, desculpa, você concorda que você está, abre aspas, fingindo,
né, para se tornar real. Vou dar um outro exemplo que me veio agora. Lembra que Jesus, em uma das passagens, que eu não lembro qual o nome agora, ele fala assim: peça e será atendido. O que ele está ensinando? Peça, tenha fé, acredite, confiança em você e no invisível. E lembra, ele está treinando a mente. Ó, ele não distingue o que é real e irreal, o que é ilusório. Ele só vai acreditar a partir de você repetir. O que é reprogramação? É o repetir uma informação nova. Só que o nosso cérebro ele funciona dessa forma. Se eu não repetir, ele não gera o hábito, né? O hábito ele só é instalado quando eu faço a partir de um tempo. Aquilo se torna de forma automática. Então, por isso que eu preciso ajudar meu cérebro a entender o caminho novo que eu quero seguir, porque da forma como você tá, ele já sabe, então ele não precisa mais de ajuda, tá? Por isso que isso é viver no automático, né? Inclusive, se você quiser aprender a desenvolver um pouco mais o seu mindset, essas palavras mais novas de poder para você curar aquilo que você percebe, para você desenvolver mais coisas para você potentes, para ter um estilo de vida saudável, para você prosperar melhor, aqui embaixo no descritivo eu vou deixar um mapa, né, que seria o meu livro digital, para que você ajude você a reprogramar a sua mente dentro desses 7 passos. Eu tenho certeza que vai ser uma peça fundamental para você, tá bem? Depois você dá uma olhadinha. E aí, qual que é o quarto passo? Seria a quarta lei, chama a lei dos sentimentos. Suas palavras, elas revelam o que você sente. Lembra, suas palavras revelam o que você sente. E o que você sente, você vibra. Como assim? Pensa aí. Tenta lembrar no seu HD alguma experiência que você com certeza já teve. Quando alguém fala uma coisa, mas o semblante dela você sente que é completamente diferente. Lembra, suas palavras revelam o que você sente. Então, por mais que você fale uma coisa boa, mas se você sente o oposto, lembra, a vibração é o que demonstra de fato o que é. Suas palavras revelam o que você sente. E o que você sente, você vibra. Só que para a gente vibrar positivo, para a gente reprogramar nosso lado do eu quero, eu vou, eu conquisto, né? Eu realizo, eu preciso entender quais são as palavras, por isso que eu falei da minha playlist, o poder das palavras, eu vou deixar aqui para você, que realmente reverberam essas emoções positivas e que me fazem vibrar mais alto. Outra playlist que eu vou deixar aqui para você também, que vai ajudar muito, chama os 5 pilares da prosperidade, eu vou deixar aqui também depois para você, tá? Então, você pode dizer que tá tudo bem, né? Eu vou dar um exemplo, mas você tá sentindo medo, né? Insegurança, raiva, e isso que você tá emitindo para o mundo. Então, lembra que eu expliquei aqui em cima? Por mais que você fique falando que tá uma coisa, mas se você não consegue mudar o seu sentir, a forma como você está se sentindo, o externo, ele é um reflexo daquilo como você está se sentindo. Por isso que é tão importante entender, por isso que essa série que eu fiz sobre o poder das palavras vai te ajudar demais, porque você vai começar a compreender. Não é o que você fala, o que você pensa só que ajuda, mas é a forma como você se sente a partir daquilo que você pensou e sentiu. Então é toda uma conexão que tem que ser feita, tá? Por isso que os sentimentos, eles precisam ser reconhecidos, cuidados e direcionados. Você precisa entender qual palavra para você, qual frase para você, como você está se comunicando, se aquilo está sendo potente em construir o eu vou, eu quero. Lembra o seu lado que toma as decisões melhores, faz você prosperar, realizar, ser saudável, ser feliz, ter saúde, ter um relacionamento bom, ou não. Ou você está o tempo inteiro reprogramando a tua mente para viver na dor, né, na tristeza, na melancolia, nas coisas não darem certo. Então, não se trata de negar, né, o que você sente, mas é aprender a ressignificar. Não tem como, se você não ressignificar a forma como você está se sentindo a partir das informações que você está vivendo, não vai mudar, porque é o sentimento que molda a sua vibração, e a sua vibração que molda a sua ação, e a sua ação que molda os resultados. É toda uma conexão que existe aqui.
Qual que é o quinto passo? É a lei da adaptação, né? É aqui entra a neuroplasticidade, né? O nosso cérebro, ele é assim, ele é moldado. Então, você é a média do que consome. Pensa aí, do que você pensa, do que você sente, do que você convive. Você concorda comigo? Se você concorda, depois coloca aqui, eu concordo. O cérebro, ele é moldável, ele se adapta a tudo. Por isso que eu falo muito sobre o poder do ambiente, o poder das palavras, o poder da intenção, o poder que você tem de entender as leis universais na sua vida. Lembra, uma coisa que eu quero te perguntar agora: o que ele está adaptando hoje na sua vida? O que seu cérebro hoje está adaptando na sua vida? Você já parou para pensar nisso? Porque diga com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Talvez você já ouviu, né, esse slogan, essa frase. Lembra, a plasticidade neural em ação. Diga com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Você está moldando a sua realidade, você está programando a sua vida, a sua mente, as suas emoções e as suas ações para estar e ter aquilo a partir da forma com quem você anda, né? Como você se expressa dentro desse convívio maior. Então, mude o ambiente, mude o que você permite entrar pelas suas vias sensoriais. E o seu cérebro responde com uma nova versão sua. Eu anotei aqui para não esquecer. Lembra lá em cima? Se a gente entende que a nossa parte sensorial, né, são os nossos sentidos, que é tudo o que eu sinto, o que eu penso, o que eu vejo, o que eu sinto, o que eu toco, o que eu saboreio, o toque que eu dou nas pessoas, o como eu me expresso, tudo isso vai moldando a nossa forma do eu vou, eu quero, o eu não vou, eu não quero. Por quê? Porque são informações que estão indo para o nosso computador, que é o nosso cérebro. E aqui que entra o nosso molde. Quanto mais eu reforço o lado do eu vou, mais eu estou moldando o meu cérebro para para criar aquilo que eu desejo para mim. Por isso que é tão importante entender sobre isso. Tá calor aqui hoje, onde eu tô, aqui em Londres. Então, é muito importante entender o ambiente onde você está, a forma com quem você lida, todas as informações vão moldar o seu mindset, a sua forma de agir, a sua forma de permanecer no seu ambiente, tá? E aí, qual que é a sexta lei ou o sexto passo, né? Seria a lei do crescimento, né? O cérebro ele cresce quando você estimula ele com novidades, com desafio e superação. Concorda? Todo momento que você teve uma expansão, um crescimento, um progresso, né, um resultado muito mais favorável, pensa aí na sua jornada. Não foi no momento que você fez algum movimento para estudar ou para crescer algo. Por isso que tem muitos estudos que falam que começar um hobby novo, estudar uma língua nova ou aprender um instrumento musical são três coisas fundamentais que faz com que a gente desenvolva, lembra, sexto passo, a lei do crescimento. Porque o nosso cérebro ele é movido a estímulo. Então, ele é movido a desafio. Por mais que talvez você tenha uma sensação, eu não gosto muito de desafio, eu gosto de a sensação mais de segurança, tá tudo bem. Mas pensa num hobby que te dá prazer e que te motive a crescer, que você supere. É aqui a intenção, tá? É isso que quer dizer. Então, eu vou dar um exemplo também de outra coisa que eu falo muito aqui no meu canal, talvez você já ouviu falando, que é a questão do jejum. Então, o jejum intermitente, ele ativa a regeneração celular e clareia a mente. Aqui no meu canal eu também vou deixar a playlist do Poder do Jejum, que é uma série incrível, que vai te ajudar a conectar todas essas informações, porque eu falo bastante na série sobre tudo isso, tá? Então, vou dar um exemplo de, além de praticar o jejum diariamente, que eu faço, eu tenho um hábito, eu já desenvolvi não faz muitos anos, se não me engano faz de 3 a 4 anos para cá, que assim, eu não gosto de tomar banho gelado, tá? Mas eu tô tomando um banho, né, de uma temperatura agradável para mim, mas quando eu tô terminando o banho, eu coloco um pouco mais gelado
para aqueles 30 segundos, um minutinho, o tempo que for necessário para você, você dá aquele banho em você, porque isso ativa novos genes e fortalece seu sistema imunológico. Então é uma prática que eu comecei a aderir. Eu não gosto de água gelada, mas essa ducha rápida, gelada, eu percebi que ela ativa meu corpo. Lembra? Ela ativa nosso sistema imunológico, ela faz você ficar mais energético. Experimenta se você não faz. E se você faz, depois compartilha aqui comigo para mim, por favor, me dizendo como que é essa prática para você, se você gosta também. Fazer exercício físico intenso, né? Mesmo que for 10, 15, 20 minutos todos os dias. Isso cria novas conexões neurais também no seu corpo, na sua mente. Então, o exercício físico feito de forma intensa, né? Como que seria isso? Você pegar 30 segundos, fazer um exercício de alta intensidade, né? De forma mais rápida, e depois você desacelera, descansa e volta a fazer esses picos. São estímulos muito importantes que faz essa questão da lei do crescimento. Aqui eu estou dando alguns exemplos, tá? Aprender algo novo todos os dias, né? Expande a sua rede neural e a sua autoconfiança, isso eu falei um pouquinho lá em cima. Porque lembra, toda vez que a gente desenvolve uma habilidade nova, eu não sei você, né? Vou compartilhar também um pouquinho aqui sobre uma questão, né, que eu até estou vivendo hoje. Eu antes atuava numa outra rede social, a rede social vizinha daqui, né? Não era daqui no YouTube. Eu tinha meu canal do YouTube, mas eu tinha dado uma pausa, porque eu estava focando só nessa outra rede social vizinha. E aí eu percebi que eu me identifiquei mais aqui, eu comecei a colocar foco e energia para cá. Só que o trabalho aqui ele é bem diferente. Então, eu fui aprendendo como trabalhar aqui no YouTube, como trabalhar, como criar as informações aqui. Por quê? Porque eu fazia de forma diferente. Então, estou dando um exemplo para você que tem a ver, lembra, aprender algo novo. Eu vim desenvolvendo, eu estou ainda desenvolvendo bastante informação de como dar uma aula melhor, como poder apresentar a melhor forma possível o conteúdo, né, para o cliente, para você. E então isso é uma habilidade nova que eu estou desenvolvendo. Então eu quero propor isso para você. Exatamente como eu fiz, se desafie, faça algo que faça sentido para você, aprender algo novo. Isso vai te dar mais autoconfiança, mais segurança. Você vai perceber que o quanto você é potente, o quantas habilidades você ainda pode desenvolver. Eu aprendi tanto trabalhando aqui no YouTube, coisas que eu nunca imaginei que eu faria, hoje eu faço. E isso veio só a partir de eu colocar isso como objetivo para mim, tá bem? Então, isso é muito legal. Então, depois, compartilhe comigo se você também vai aprender, se você já entendeu o que você quer aprender algo novo para você, tá bem? A sétima lei, ou sétimo passo, né, seria a lei da diversificação. O que seria isso? Não é o que acontece com você, mas é o que você faz com o que acontece com você. Isso é tão importante. Cara, essa frase ela mudou minha vida há muitos anos. Eu sempre falo isso. Eu levo isso assim dentro de mim com muita força. A mente ela é reprogramada e ela vê oportunidades onde antes havia o caos. Por quê? Presta atenção nisso, ó. A mente reprogramada vê oportunidades onde antes havia caos. Presta atenção na frase, a conexão. Não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece com você. Isso aqui é uma coisa que eu aprendi há muitos anos. Isso me ajudou muito a superar os desafios que eu fui enfrentando na minha jornada, como todo mundo, como empresária, como professora, como mentora, como terapeuta, como personal trainer, né, como amiga, como esposa, como filha, como sobrinha, como prima, enfim, todos os papéis que eu exerço e você também tem vários papéis na sua vida. Então, quando a gente vive um desafio na nossa jornada e a gente entende que existe essa lei, né, da diversificação, que as coisas são inevitáveis na vida. Tem coisas que a gente vai passar de forma que a gente se coloca
dentro daquilo de forma inconsciente, ou muitas vezes a gente precisa passar por um processo profundo de aprendizado para nossa amadurecimento de alma, de pessoa, de desenvolvimento como ser, que é inevitável, mas é o que você faz com as informações difíceis, duras, né, que acontece com você, que vai mudar a sua realidade, que vai mudar a trajetória do resultado que você deseja. Então, quando a gente enxerga que tudo de desafio ou de perrengue que você está passando pode ter uma oportunidade, um aprendizado, um resultado diferente para você, você está reprogramando a tua mente para focar no eu quero, eu vou. Eu quero ter prosperidade, eu quero ter resultados positivos, eu quero ter uma vida de sucesso, eu quero ter uma vida saudável. Ó, é esse lado que você tem que alimentar. E isso aqui foi uma das coisas que mais me ajudaram na minha jornada há anos, porque eu penso muito sobre isso, sempre pensei quando eu fui entendendo isso para mim lá atrás, por isso que eu trouxe aqui para você. Lembra que a felicidade não é o que acontece, é a forma como você decide responder. Lembra quantas vezes, pensa nisso, tá? A felicidade, ela é muito mais fácil quando a gente tem aquilo que a gente quer, mas quando a gente decide ser feliz com aquilo mesmo que eu já tenho, você concorda que fica muito mais fluido, você sente mais a felicidade na sua jornada? Então, qual foi eu quero te deixar essa pergunta agora. Qual foi o presente escondido nessa situação que aconteceu para você, que parecia, né, um caos ou um desafio e que você entendeu que foi um presente, uma situação que virou sua chave? Eu vou falar para você a minha, para deixar isso claro, eu ainda vou trazer isso em outras aulas. Quando eu vim parar em Londres, hoje eu estou aqui em Londres, hoje é dia, acho que 9 de junho, né? Cara, a minha vida, ela virou de ponta cabeça. E essa lei aqui foi uma dos passos ou da lei que eu mais incorporei na minha vida, eu já sabia, mas eu tive que colocar ela assim 100% na minha jornada. Por quê? Quando eu vim parar aqui, a minha expectativa e criação de como ia ser, né? A expectativa de como ia ser foi para cá. Só que a realidade, ela veio para cá. E aí, é aquilo. Não é o que acontece com você, mas é o que você faz com o que acontece com você. Eu tive que aprender a dar a volta em todo o contexto que eu estava vivendo para poder sair daquele problema, daquela situação desafiadora que eu estava vivendo. Então, ao meio ao caos, eu aprendi a ser feliz. Ao meio ao desafio que eu estava vivendo, né, morar em outro país, não falar a língua, passar várias situações extremamente desafiadoras, porque não sei se você é imigrante ou não, mas ser imigrante não é fácil, não é tão gostosinho quanto falam. Então foi um desafio muito grande. Então, quando a gente entende que há uma saída, há uma situação escondida boa dentro daquele caos que a gente está vivendo, a gente começa a conseguir saltar, né, ver a felicidade, conseguir ir para frente, alavancar e crescer. E foi isso que eu fiz na minha jornada. Então, é muito importante porque isso, lembra, comecinho da aula, eu estou alimentando, eu reprogramei a minha mente para alimentar o meu lado do eu vou, eu quero e eu consigo. E foi isso que eu fiz e por isso que eu consegui sair do caos. Então, mesmo que você esteja vivendo uma situação conturbada na sua jornada, não sei o que você está vivendo, mas eu posso te garantir, se você fizer esses 7 passos, você vai conseguir reprogramar a tua mente e alimentar o seu lado do eu vou, eu quero e eu consigo construir uma nova realidade para mim. E é isso que você precisa fazer, tá bem? Lembra que essa prática, ela ativa o seu lado do eu vou. Então, é isso que faz ativar o seu lado, eu vou, eu consigo. É você entender essa reprogramação que você tem que fazer para você. Diversificar é transformar a diversidade em reinvenção. É o que eu contei do que eu fiz na minha jornada. É espiritualizar a vida com escolhas conscientes. Cara, eu vim para cá, eu ainda vou trazer isso em outros conteúdos. Depois você compartilha comigo se você é do Brasil ou se você também está no exterior.
mas eu vim para cá completamente para encontrar a minha egrégora espiritual, os meus mentores espiritual, e é muito louco, né? Porque eu saí do Brasil, vim parar na Inglaterra, e aqui foi um vuf, uma coisa assim maluca do que eu vivi, e assim foi surreal. Mas lembra, mesmo sendo surreal de desafios que a gente vive, é para o nosso crescimento, é para o nosso progresso, é para a nossa expansão, desde que a gente entenda isso e a gente continue caminhando na direção disso. Eu quero expandir, eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero prosperar, eu quero realizar, eu quero ir para frente. Então eu tenho que ajudar a minha mente a ir para esse caminho. É eu criar essa nova realidade para mim. E aí, você pode continuar repetindo o que te adoece, né? Vou dar um exemplo para você. Ou você pode começar hoje a reprogramar a tua mente com consciência, presença e verdade. Então pensa assim, a gente todos os dias, a gente está reprogramando a nossa mente para o eu quero ou eu não quero. Ou eu quero doença ou dor, problema, ou eu quero saúde, satisfação, felicidade, prosperidade financeira, alegria. Eu sempre vou para um dos dois lados. É por isso que eu preciso entender que eu preciso alimentar, reprogramar e cultivar o lado que eu escolho para mim. E o meu livro digital, A Virada, ele foi criado exatamente para um guia, né, para te ajudar nessa sua jornada. Foi por isso que eu fiz, inclusive eu fiz ele aqui, né, com palavras de poder, práticas energéticas e a chave da clareza para você ter esse espaço para você conseguir sair de alguma situação que você possa estar vivendo, tá? Ele está aqui no descritivo, aqui do vídeo, e ele foi feito com muito amor, né? Essa aula é um divisor de águas na sua história, eu tenho certeza que você vai ver. Depois dá uma olhadinha no link aqui no descritivo desse livro digital. Ele vai ser um divisor de águas na sua jornada e depois eu quero até que você me conte, tá bem? Bem, esses foram os 7 passos. Se você gostou, deixe o seu curtir, comente aqui embaixo como que foi essa aula para você. Compartilhe com alguém que possa se beneficiar, assim você me ajuda a crescer o canal, a ajudar outras pessoas. Se inscreva no canal caso você não for inscrito, e você que está inscrito, muito obrigada por você estar aqui, eu te honro por isso. Beijo grande no seu coração, eu te vejo no próximo vídeo, na nossa próxima aula. Tchau!